já, estou com duas telas aqui, eu me atrapalho um pouquinho. Vinícius já me apresentou aí, então essa parte a gente já pula. Eu, Zé Marcelo Penteado, declaro que não possuo conflito de interesse, seja de ordem financeira, comercial, política, acadêmica ou pessoal, para a realização aí dessa palestra para vocês. Nós vamos falar de Lerdort. Então, toda vez que a gente começa a falar de Lerdort, nós vamos falar o que é uma sobrecarga ocupacional relacionada a essas questões da Lerdort. Então, nós vamos ter os 3 principais riscos aqui que estão descritos na famosa Instrução Normativa 98 de 2003, denominada Atualização Clínica das Lerdort. Acho que todos concordam que já tem 25, quantos anos isso aqui? 22 anos. Isso aqui já passou da época de ter uma instrução normativa nova para atualizar esses conceitos que nós temos ainda aí dessa atualização. Onde vai falar lá que nós vamos ter as causas da Lerdort, são exposição a movimentos repetitivos, postura estática, força, e quando eu tenho aí falta de tempo de recuperação. Isso é um dado muito importante que muitas vezes não é atribuído aí nas nossas avaliações, né? Se eu tiver uma sobrecarga ocupacional com falta de tempo de recuperação, aí sim, então, eu vou ter as famosas aí Lerdort. Eu preparei para vocês, então, uma palestra até que rápida, com alguns conceitos que eu sei que muitos de vocês têm, e aí a gente abre depois, né, no final aí, para a gente fazer discussões, quiserem falar sobre casos práticos, casos pessoais, a gente está à disposição aí para vocês. Vai ter na apresentação, eu peço para vocês ficarem com o celularzinho também aí do lado, porque vai ter alguns QR Codes para baixarem algumas coisas, tá? Então, durante a apresentação, vocês podem utilizar o celular, o QR Code, mas eu acredito que a apresentação vai ficar gravada, né? Me parece que eles estão gravando, deve ficar disponibilizada para depois para vocês assistirem de novo, e aí podem também baixar esse material numa nova oportunidade. Esse quadrinho aí eu fiz faz uns 10 anos, que eu fiz baseado muito lá no decreto 3048/99, que fala lá das causas de Lerdort. Então, nós temos as causas de origem não ocupacional e ocupacional. Então, toda vez que eu vou falar de qualquer distúrbio osteomuscular, eu tenho que analisar essas causas, né? Então, é muito claro, óbvio, né, a relação entre diabetes, ácido úrico, as doenças da tireoide, que estão relacionadas aí como causas dessas patologias. As doenças reumáticas, artrite, lúpus, etc. Tuberculose, né, mal de Pote, né, mal de Pote lá na coluna, hanseníase, causando as neuropatias de nervo ulnar. Qualquer neuropatia de nervo ulnar no Brasil, a primeira coisa que você vai pensar não é que ela seja ocupacional. O primeiro fator causal de neuropatia de ulnar é hanseníase. Questões de alterações genéticas, distúrbios congênitos, problema do tabagismo, problema da obesidade, a mulher, né, na gestação, com as famosas síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, tendo sinovite de De Quervain no seu puerpério, ou mesmo essas afecções relacionadas à menopausa, né, ao climatério, os fatores degenerativos muito defendidos pelos advogados das empresas, né, essa doença é degenerativa, né, práticas esportivas e os próprios traumas não ocupacionais. E quando nós vamos falar de doenças, as causas ocupacionais da Lerdort, postura estática, levantamento de carga, puxar e empurrar, movimentos repetitivos, trabalho que exija força. E olha só que interessante, eu falei ali no quadrinho anterior que uma causa não ocupacional de uma tendinite é uma artrite reumatoide. Mas nós temos artrites reumatoides relacionadas ao trabalho. Como assim? Sim, existe relação de exposição no carvão mineral causando uma artrite reumatoide. Olha só que interessante. A questão ácido, o cara tem gota, tem gota e tem uma tendinite, então essa tendinite não está relacionada ao trabalho. Aí eu perguntei, ele trabalha onde? Ele trabalha numa fábrica de bateria, e aí ele tem uma gota porque ele tem exposição ao chumbo, né?
Aí vem os outros exemplos, fluorose do esqueleto, osteonecrose, relacionado com radiações ionizantes, e etc., aí, que são as causas não ocupacionais. Então, existem normas de ergonomia, e isso que é importante. Nós temos muito pouco tempo aqui, né, para a gente falar. Obviamente, tem os cursos onde a gente se aprofunda muito mais nesses riscos, mas é importante saber que para cada um desses riscos nós temos normas de ergonomia. Então, movimentos repetitivos, o que são movimentos e o que a norma diz sobre a relação de movimento repetitivo de cada uma das articulações que podem causar. Olha só, Vinícius, eu tive uma discussão semana passada, isso inclusive não tá nos cursos lá, tá? Porque a gente chegou à conclusão semana passada. Até anota aí, se tiver algum caso que não está nos cursos de ergonomia ainda, porque vai entrar nos próximos só. Eu tive um caso daqui de Curitiba, em que o trabalhador, ele tinha que fazer uma flexão de coluna, tinha um movimento, hora que ele flexionava entre 20 e 60, e hora que ele flexionava mais do que 60 para pegar o material. Só que era sem peso. Tinha que pegar um negócio, perfil lá, que pesa 300 gramas. Então, não era levantamento de peso. Ele tinha que pegar um peso, mas para quem não sabe, a gente só vai considerar um trabalho com levantamento de peso quando, pela ISO 112281, fala que é quando eu pego mais do que 2 quilos, e pelo OCRA, Mayoshi by OCRA, quando eu pego mais de 3 quilos. No geral, o pessoal fala assim, pegou mais de 3 quilos, aí eu vou começar a pensar em levantamento de peso. Menos de 3 quilos não é, certo? E aí? E aí o ciclo de trabalho dele era de 90 segundos. E ele fazia 2 flexões em cada 90 segundos para pegar o perfil. E aí eu pergunto, é risco ou não é risco? Cara, nós não achava. Peguei os caras que mais sabem, os fisioterapeutas, os engenheiros que mais sabem ergonomia do país. E aí? Eu acho que não quero saber se acha. Quero saber qual literatura que vai dizer, porque nós não podemos achar nada. Eu estou tendo um curso hoje. Se eu vou descrever, no celular. Escrever isso no laudo, eu tenho que dizer que não é eu que acho. É qual a norma que eu encontrei isso, né? Conseguimos achar, né? Depois de pesquisas e pesquisas, tinha lá a EN 10.005-4, uma norma europeia, que gerou, inclusive, depois as outras normas ISO 11228, 11226, e ela dizia lá que a flexão de coluna até 20 graus não tem problema, entre 20 e 60, eu posso fazer até 2 vezes por minuto. Então está dizendo lá, entre 20 e 60, eu posso fazer 2 vezes por minuto. Se eu fizer mais do que 2 vezes por minuto, é risco. Ele fazia 1,5 vezes por minuto entre 20 e 60. Então, não é risco para 20 e 60. E abaixo de 60, não pode. Se ele fizer, não pode. Agora, se ele fizer e eu intercalar essa atividade, fazer rodízio com outras atividades no dia, aí não é risco, aí é aceitável. Ele fazia até, abaixo de 60 graus, até 2 vezes por minuto. Você vê que interessante? Então, assim, quando nesse nosso tema aqui, nessa nossa aula, era assim, como identificar os riscos para a lerdose, eu falo assim, a ergonomia tem tudo. E aí nós temos que nos aprofundar na ergonomia para definir esse risco para o juiz, né? Então, é isso que nós vamos tentar passar rapidamente para vocês aqui. Então, levantamento de peso, puxar, empurrar, vibração, etc., tudo isso é risco. Só que só ter o fator de risco também não é causa de lerdose. Eu preciso ter lá com qual frequência
Quando eu falo do risco entre 20 e 60, você viu que eu falei assim, 20 e 60. Tá. Durante quanto tempo? Durante 8 horas da jornada. Certo? Com qual frequência? 1,5 por minuto. Né? Então, eu tenho que sempre analisar qual a frequência, qual a intensidade, qual a duração. Se eu não tiver esses dados, não haverá o risco. Se não tiver o risco, eu não vou ter nexo nem de causa nem com causa. O primeiro QR Code, para vocês, que vocês podem apontar para a tela aí, é lá do Instituto Imersão, que nós não vamos ter tempo de falar aqui, mas tem lá cursos gratuitos, e um dos cursos gratuitos lá é esse aí, Elementos Chaves para Avaliação de Nexo de Causa e com Causa. Dentre isso tudo, o que nós vamos avaliar? O que eu tenho que fazer, a primeira coisa? Vou analisar o estado anterior. Existia doença prévia e qual que era a vida laboral prévia desse trabalhador. Lá está tudo detalhado, vou passar muito rápido aqui. E depois, para estabelecer o nexo, eu tenho que ir lá. Eu tenho dano no período que ele esteve exposto ao risco. Ele trabalhou em 2024 exposto ao risco para a coluna e teve uma doença na coluna. Então, existe comprovação desse dano? Sim. E o B, foi identificado o risco? Então, a identificação do risco, ele é um fator crucial para estabelecimento de nexo. Esses dias lá no meu LinkedIn, quem não está no LinkedIn, depois busca lá, eu até preciso fazer uma tal de newsletter que tem lá agora, eu vou fazer também, que você vai publicando coisas a cada uma semana, a cada 15 dias, você define lá. Eu não abri essa newsletter, eu só escrevi um artigo que é uma cópia de um outro artigo que eu já tinha escrito sobre o mesmo tema, com a revista Proteção, que é Com Causa Sem Risco, uma insensatez. Então, para eu estabelecer o risco, seja de causa ou de com causa, é obrigatória a existência do risco. O que é a com causa? Eu tenho uma causa laboral e uma causa extra-laboral, atuando ou de forma pré-existente, concorrente ou superveniente. Tanto para a causa quanto para a com causa, é obrigatório ter a identificação do risco. E isso está lá no Manual de Acidentes do INSS de 2016. Ele vem lá, ele cita, dos meus 5 critérios que eu publiquei em 2014 de com causa, ele trouxe 4 no Manual do INSS. Ele coloca lá o fato da doença ser multicausal, ou seja, tem uma causa ocupacional e outra não ocupacional, a existência real do fator de risco ocupacional, e eu tenho aqui a modificação da história natural de evolução da doença. Então, a doença tem que ser multicausal, eu tenho que ter o risco, e na existência do risco, eu tenho que comprovar que modificou a história natural de evolução da doença. Não basta. Ou seja, tornou a doença pior do que ela seria se ela não estivesse exposta àquele risco. Vamos dar exemplo do que não é com causa, que foi um caso que eu fiz uma perícia 20 anos atrás. O cara falou assim, não, eu tenho um enfisema pulmonar e trabalhei na empresa exposto a fumo metálico durante, não sei quanto tempo, 6 meses, 1 ano, sem máscara, e realmente não usava máscara. E aí ele disse, eu tenho um enfisema pulmonar, por causa do trabalho. Qualquer um daria uma com causa, dizendo assim, não, ele foi exposto a fumo metálico. Mas ele fumou e continuava fumando há 40 anos. Essa exposição ao fumo metálico não foi capaz de alterar a história natural de evolução da doença. Ele teria um enfisema do jeito que estava, independente da exposição ao fumo metálico, ou seja, não modificou a história natural de evolução da doença. Tá certo? E além disso, não é o fato de eu ter com causa que a empresa vai ter que pagar uma indenização. Tem lá essa súmula 34 do TRT 15, que é de São Paulo, que ele fala assim, só gera direito à indenização desde que constatada a responsabilidade do empregador. Então, pode existir uma concausa, mas pode ser que não tenha responsabilidade desse empregador. E aqui vai aquele ponto importante que eu quero passar para vocês hoje, que está lá na resolução do CFM famosa 2323/2022, que derivou-se
no decorrer dos anos da antiga 1488/98. Para o estabelecimento do nexo causal, deverá o médico realizar. É isso que está escrito aí, gente? Considerar. Considerar não é realizar. Então, eu não sou obrigado patavina nenhuma de ir lá no local do trabalho. Eu posso considerar os elementos que eu tenho, né? Então, o que eu vou considerar? A história clínica ocupacional. E aí o assistente técnico coloca assim, o perito não estudou o local de trabalho para o estabelecimento de concausa. Aí eu falo assim, mas precisa estudar o local de trabalho? O local de trabalho, meus amigos, é o chão, é o teto, é a parede e a máquina. É o local de trabalho. Local é o local. O que eu preciso fazer é o item 7. É identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros. Não é o local de trabalho, né? Olha o erro de leitura de uma resolução. Eu preciso estudar a organização do trabalho, né? O Samir comentou com a gente aí, até depois, vai estar até no chat aí, que ele lançou um livro aí sobre os riscos psicossociais relacionados ao burnout, né? E aí, para isso eu vou estudar a organização do trabalho. O que é eu estudar a organização do trabalho? A atividade tem pausas, tem rodízios, tem metas, tem produtividade, tem ganho por produtividade, né? Como se organiza este trabalho, né? Então, isso significa estudar a organização do trabalho. E aí os dados epidemiológicos, onde eu vou conseguir os dados epidemiológicos? O pessoal fala assim, você não cumpriu a 23/2022 porque eles não estudou os dados epidemiológicos. A empresa colocou o relatório analítico do PCMSO no processo? Né? Estudar os dados epidemiológicos, eu tenho que a empresa apresente o relatório analítico. E a empresa vai apresentar? Duvido, vai nada. Mas é no relatório analítico que eu vou conseguir estudar o dado epidemiológico. Se eu não tenho, aí eu vou para o NTEP. E para o NTEP vai dar. E aí o assistente técnico vai questionar por que eu utilizei o NTEP, que é o nexo técnico epidemiológico, não é isso? A literatura científica, etc, etc. Então eu devo considerar. Então é o primeiro ponto. Então a gente falou lá que para o estabelecimento de nexo, eu vou analisar o estado anterior e vou identificar se efetivamente foi identificado o risco. E como que eu faço para efetivamente identificar esse risco? Eu vou na perícia de ergonomia forense. Aí a importância do que a gente está falando. Não vou fazer uma vistoria do local de trabalho, eu vou fazer uma perícia de ergonomia forense. O que é essa perícia de ergonomia? Ela avalia o risco no ambiente de trabalho, pode causar adoecimento pela essa patologia. A ergonomia forense não avalia o paciente, não examina o paciente, tá? Não fique colocando o resultado de exame no processo. Não interessa as atividades anteriores, não analisa a evolução da doença, não analisa riscos sem relação com o objeto da perícia. É um problema de ombro, eu vou lá e só avalio ombro, não vou avaliar a coluna, o punho, o braço, o pé, né? A perícia de ergonomia forense tem a finalidade de realizar uma avaliação especializada do ambiente de trabalho, utilizando conhecimentos avançados. Ou seja, se você vai fazer uma perícia de ergonomia forense, você tem que saber ergonomia. Não que você seja um ergonomista, que você vai trabalhar como ergonomista da empresa. Não, mas os conhecimentos de ergonomia é obrigatório que o médico do trabalho tenha. E aí eu falo para vocês, façam os nossos... Agora eu vou fazer como é que chama? Merchan. Faça os nossos cursos de ergonomia, venha aprender ergonomia com a gente, não para que você, o jabá é isso aí, estou fazendo jabá agora, você precisa aprender ergonomia para o seu trabalho como médico do trabalho, né? Seja através de uma avaliação apreciativa científica. O que é avaliação apreciativa? Gente, eu não sou obrigado a usar ferramenta ergonômica, tá?
Existem dois tipos de ergonomia, a ergonomia francesa e a ergonomia americana. A ergonomia francesa, ela é puramente apreciativa. Eu chego lá e olho e falo assim, eu tenho esse risco por causa disso, disso, disso. Sem aplicar rula, reba, strain index, tarará, não precisa, né? Já a ergonomia americana fala, não, você precisa fazer o RAW, fazer o strain index, você precisa fazer e aplicar uma ferramenta. Para vocês que são médicos, você atende uma pessoa com febre e dor de garganta. Você pede para ele abrir a garganta e está cheio de pus. Você precisa pedir algum exame, não? Não precisa, né? Tasca ali já uma benzetacil. O pessoal não usa mais benzetacil, né? Tasca ali já uma benzeta e vai embora para casa. Você não precisa de exame. Agora, ele tem uma tosse, né? Está com dor de garganta, tem uma febre, tem só uma hiperemia na garganta e você ausculta o pulmão dele, ele tem lá possíveis estertores crepitantes em base de pulmão direito. Então você tem a suspeita de que ele tem uma pneumonia e para comprovar você pede a radiografia. Beleza? A ferramenta ergonômica é isso. Eu tenho uma suspeita, eu ainda não sei se tem um risco, eu entendo que é possível que eu tenha um risco, então eu aplico uma ferramenta ergonômica para chegar à conclusão se tem um risco ou não e demonstrar esse risco. Então, é aí que você vai, então, que é aplicada essa ferramenta ergonômica. E aí, o que acontece muito, que eu já vi, infelizmente, muito em perícia em ergonomia. O cara está com tosse, febre, você vai pedir um exame de urina? Não, né? Então, qual a doença que ele tem? Isso a gente ensina lá no nosso curso de perícia de ergonomia forense. Qual a doença que ele tem e qual a ferramenta ergonômica que eu vou usar para aquilo lá. Entendeu? Então, eu tenho uma síndrome do carpo. Eu já vi perícia que o cara deu nexo por síndrome do carpo porque ele fez um rula na empresa. O rula não serve para movimento repetitivo de extremidades distais e membros superiores, ele é para posturas esforçadas. E mais ou menos, tem ferramentas muito melhores que ele, né? Então eu tenho que aprender qual a ferramenta que eu vou usar para cada determinada patologia, cada determinada doença, né? Lembrar que não existe concausa em perícia de ergonomia. Perícia de ergonomia vou ver o risco da doença e acabou, não existe falar concausa em ergonomia. Então, a perícia de ergonomia forense avalia a doença, a relação da doença, com esse ambiente de trabalho. Nós tivemos a grande satisfação, tem mais um QR Code para vocês aí, de junto à ABML, houve um parecer conjunto da ABML-PM junto com a ABERGO, onde nós discutimos aí a relação entre a perícia médica e a perícia em ergonomia. Nosso grande amigo Alvarez estava lá, Carlos Campos, né, José Fran, pessoal, tinha um pessoal da BML-PM, e eu estava pela ABERGO, né, estava pela ergonomia nesse parecer aí, do Cimarabal, o Leonardo, né, então tinha um pessoal que estava ali pela ABERGO, e nós fizemos esse parecer. Na questão da perícia de ergonomia forense, isso eu queria que vocês anotassem que é importante. A perícia ergonômica, no âmbito da... Isso aqui está lá no parecer, tá? No âmbito da avaliação de processos individuais ou no âmbito de perícias de processos coletivos, por exemplo, uma TAC, né? Ela é definida como aquela que tem a finalidade de realizar uma avaliação especializada do ambiente e condições de trabalho, utilizando conhecimentos avançados de ergonomia, seja através da avaliação apreciativa científica ou com o uso de metodologias ou ferramentas ergonômicas, com o intuito de se analisar se a atividade desenvolvida possa ter relação com o distúrbio ou doença ou situação de trabalho mencionados no inicial. A perícia ergonômica, portanto, avalia unicamente os fatores de riscos relacionados ao objeto da perícia. A investigação deve ser focada exclusivamente no objeto da perícia, conforme solicitado judicialmente ou especificado nos autos do processo, não sendo permitido ao perito ultrapassar os limites de sua designação,
abordando questões que não estejam diretamente relacionadas com o exame técnico. É um documento técnico, científico, devendo ser apresentar uma análise objetiva e fundamentada das condições de trabalho e dos fatores de risco ergonômico. A presença de fatores de risco isoladamente não garanta que exista a probabilidade de adoecimento. Ou seja, o risco ergonômico torna-se fundamental na consideração sobre o fator existente de risco, a intensidade, o tempo e a organização do trabalho, para que seja definido o nível de risco que esse trabalhador está exposto. Pessoal, vocês chegaram à conclusão que que não existe como fazer mais vistoria do ambiente de trabalho? Quando eu pego uma definição disso, não dá para aceitar que o perito vai lá e filma e tira uma foto, na hora que a pessoa levanta o braço, ele tira uma foto e fala para o juiz que tem risco. Que ela é uma ciência complexa. Perícia de ergonomia é uma ciência complexa. Continua numa parte do nosso parecer. Deve ser sempre baseada na atividade representativa e real desempenhada, sendo vetado o uso de simulações. O que eu já vi de perícia, o cara chegava lá e falava assim, a atividade não está sendo realizada. Ele fala assim, então mexe o braço aqui, fala como é que você fazia, ele filma e termina a perícia. Não existe simulação. Se a atividade não está sendo executada, para a perícia, volta no outro dia quando a atividade for executada. Então, nós deixamos bem claro que é vetado o uso de simulação. Senão eu poderia fazer no consultório, não vou pedir perícia de ergonomia, fala para mim como você faz com o braço assim. Aí eu filmo e falo para o juiz, olha, ele fazia assim com o braço. Absurdamente, eu vejo um quesito, quem faz aí perícia de auxílio-doença do INSS B94? Tem um quesito lá, você faz, né, Vinícius? Não sei se deve ser o mesmo que é o quesito padronizado pelo CNJ, os quesitos do INSS tem lá assim, ele pergunta para você, qual a mímica, tem aí para você, não? Qual a mímica do trabalho realizado pelo autor? Eu tenho que fazer agora aqueles joguinhos de mímica, eu tenho que descrever a mímica, um absurdo. Eu não sei a mímica. Quiser fazer, vamos fazer uma perícia lá no local de trabalho. Outro dado importante da perícia de ergonomia forense, ele deve ser auditável e incluir as evidências de imagem detalhando a atividade executada. Embora não seja obrigatória a introdução de ferramentas ou instrumentos ergonômicos, se eu utilizar um rulo, um reba, um ocra, um Manitoba, um Strain Index, um HAL, qualquer as metodologias KINS, que são maravilhosas. No curso hoje a gente ensina 6 ferramentas KINS para avaliação de ergonomia. Então, embora não seja obrigatório, se eu utilizar, eu não posso só colocar o resultado. KIN deu 88, tem risco. Não, eu tenho que colocar a ferramenta inteira, ela tem que ser auditável para que o assistente técnico, o juiz, quem for, analise para saber se a sua conclusão final está de acordo com o que realmente é a atividade. Então, ela deve ser auditável, tá? A conclusão deve trazer uma análise clara da presença ou ausência de risco ergonômico na realização das atividades representativas e habituais, guardando relação direta com o objeto e pontos discutidos nos autos do processo. Quando que eu vou fazer uma perícia de ergonomia forense? Na Justiça do Trabalho, olha só onde ela pode ser realizada. Análise do risco ergonômico para o nexo causal. 2. Análise mais aprofundada de acidentes de trabalho. Hoje a gente fala de ergonomia e fatores humanos. O ergonomista, o engenheiro, que também é ergonomista, ele tem muito mais capacidade de avaliar as reais causas do acidente. Que muitas vezes não é porque a máquina não tinha proteção. Eu tenho vários fatores humanos que podem estar relacionados com esse acidente e que deixam de ser analisados. Análise da existência de riscos para adoecimento em caso de pedido de rescisão indireta. Então, a pessoa não tem doença nenhuma no processo, não tem nenhum pedido de doença. Mas aí ela entra com o pedido de rescisão indireta. Para quem não sabe, o pedido de rescisão indireta é quando o trabalhador demite o empresário, né?
olha, o trabalho aqui é tão ruim que eu tenho que sair daqui, o senhor vai ter que pagar os meus direitos, porque o trabalho do senhor é tão ruim que eu vou ficar doente. Então, ele faz o pedido de rescisão indireta. O advogado pode pedir uma perícia de ergonomia para comprovar que existem os riscos ergonômicos, então ele vai ganhar a rescisão indireta, né? E na área previdenciária, o que eu posso utilizar? A variação de, por exemplo, no auxílio acidente B94, da existência ou não de dificuldade elaborativa do acidentado. A gente faz muito lá no consultório, perdeu o dedo, perdeu a mão, perdeu não sei o quê, mas existem algumas atividades que são mais complexas de serem feitas. E aí eu posso ir lá no ambiente de trabalho e ver o cara trabalhando com aquela limitação que ele tem naquela mão, naquele braço, etc. e tal, para concluir se ele realmente tem uma redução de capacidade laborativa. Gente, está chovendo perícia de auxílio acidente. Não sei como é que está no estado de vocês. Eu tenho feito, em Londrina, de 12 a 15 perícias de auxílio acidente B94 por mês. Você sabe quanto que o INSS tem pago? R$ 920 na entrega do laudo. Quanto tempo demora para fazer uma perícia de auxílio acidente B94? 20 minutos. 25 minutos. Tá certo? Então é uma coisa que vale a pena, né? Por que começou a ter esse problema do auxílio acidente, esse monte de perícia? Por que choveu um monte de perícia? Porque mudou a jurisprudência há uns 4 anos atrás. Para a gente enquadrar no auxílio acidente B94, dizia lá no antigo não, ainda existente, né? Artigo 104 do decreto 3048/99, que fala sobre o auxílio acidente, que é recebimento de metade do salário, 50% do salário até a aposentadoria, para os casos que apresentavam redução da capacidade laborativa, que se enquadravam no anexo 3 do decreto 3048/99. Então, eu tinha lá o anexo 3, que eu ia lá fazer cara crachá. Perdeu o polegar, perdeu a falange distal de 2 dedos, tinha lá o anexo. 3, 4 anos atrás, o desembargador falou o seguinte: esse anexo 3 é apenas representativo. Se comprovar que houve redução da capacidade laborativa, vírgula, anotem aí, mesmo que mínimo, terá direito ao auxílio acidente. Choveu. Os caras assim, doutor, eu perdi aqui a pontinha do meu 5º dedo da mão, é mínimo. Eu quero receber o auxílio acidente. E aí cabe a nós, médicos, analisar se aquele dano realmente leva a uma redução de capacidade laborativa, mesmo que mínimo. E às vezes é necessário você ir no local de trabalho. Pode ter situações em que é necessário você ir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. A perda da falange distal do polegar ou a falange distal do indicador não enquadrava no anexo 3 do decreto 3048/99. Da mão esquerda, muito menos. Qual que é a função do cara? Doutor, eu sou pedreiro, eu sou mecânico de automóveis. E aí, quando eu entro lá com a minha mão para pegar o parafusinho da peça que eu tenho que tirar do dentro do motor, com essa minha mão aqui, eu não consigo. E ele realmente não consegue. E aí se enquadra num quadro de mínimo. Ok? Que ele tem uma limitação da pinça, né? E isso limitaria a atividade tato fino, né? E aí pode gerar... Nós tivemos uma discussão recente sobre isso, né, mestre? Eu tirei várias discussões em relação a essa questão do auxílio acidente, né? Muito legal, né? Muito interessante. Está aumentando e pode ser que seja necessário uma perícia de ergonomia. A perícia de ergonomia é realizada em todos os processos? Claro que não é necessário. Lembra que o médico deve considerar, né? Quando que é necessário uma perícia de ergonomia forense? Quando a atividade
quando a atividade por si só não for sabidamente de risco. Aí eu pergunto para vocês, o cara é pedreiro, eu preciso fazer perícia de ergonomia forense para saber que ele tem lerdorte? Se ele tiver, se ele tiver uma tendinite na orelha, eu vou também. O pedreiro tem tendinite de tudo quanto é lugar por causa da atividade dele. Eu não preciso, o cara é cortador de cana, vai ter problema na coluna, no joelho, no ombro? Vai. Né? Então eu não preciso de uma perícia de eu preciso de ter a vistoria do local, não preciso. Né? São atividades já eminentemente de riscos, né? Quando os elementos existentes nos autos não forem suficientes para afastar ou comprovar o risco. Então, eu tenho lá uma análise ergonômica da empresa dizendo que existia risco para lesão de coluna. Então, a empresa apresentou um PGE, estou falando coisa que aconteceu comigo na prática como perito. E o pessoal queria que eu fosse na empresa. Eu falei assim, eu vou fazer o quê? Se você me apresentou o PGR dizendo que tem risco de levantamento de carga, risco de lesão de coluna, e aí ele deu lá ainda gravidade, botou matriz de risco, botou um monte de coisa lá, intolerável. Você quer que eu vou lá para que se você se apresentou, né? E aí eu vou falar para vocês, peguem a cadernetinha de vocês e anotem aí do lado para quem é assistente técnico. Quando ocorre um processo judicial, não se coloca análise ergonômica do trabalho no processo. Fala assim, mas você está de sacanagem, Penteado? Como é que você quer que não coloque análise ergonômica? Não. Por quê? Porque o perito, muitas vezes, não sabe ergonomia. E aí a pessoa coloca lá, ocra roxo. Para quem não sabe, o ocra roxo é atividade de alto risco. E aí ele coloca lá, no frigorífico acontece isso muito. Bota análise ergonômica com ocra roxo. O ocra vai avaliar ombro, cotovelo, punho e mãos, certo? Ele avalia e dentro da estrutura do ocra está dizendo o seguinte, eu tenho uma atividade com altíssima repetitividade de mãos. E essa altíssima repetitividade de mãos é que está gerando lá o meu ocra roxo. Mas eu trabalho com o meu braço para baixo, com repetitividade de mão, sem risco para ombro. E aí a empresa coloca lá, análise ergonômica do trabalho, ocra roxo, risco alto para doenças de membros superiores. Pronto. Então, o que você deve colocar no processo? Você deve conversar com os seus procuradores. A empresa tem acesso ao processo, olha qual o objeto da perícia, por exemplo, que é o ombro. Aí, tudo que a gente fala de ergonomia, anota esse nome também. A pessoa chegar para você e pergunta assim, doutor, o senhor faz uma análise ergonômica para mim lá na empresa? Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? É qual a demanda? Para qual é a articulação a ser avaliada, né? E qual a finalidade da perícia? Qual que é a demanda? A demanda é cumprir a NR17. Tá, esse é um tipo de análise que eu vou fazer. A demanda é um processo judicial que eu tenho de uma pessoa que está com problema de ombro. Então, eu vou lá e vou entregar no processo uma análise ergonômica para verificar presença ou ausência de risco no ombro. Não vou apresentar a análise ergonômica do trabalho, nem a avaliação ergonômica preliminar, porque não é a demanda deste documento. A demanda da análise ergonômica do trabalho é avaliação do posto de trabalho para implementar melhorias das condições ergonômicas. Não está vendo o ombro, punho, cotovelo. Está vendo o posto de trabalho. Então, nunca apresentar a ET. Você vai apresentar uma análise ergonômica forense daquele risco, daquele objeto da perícia. Beleza? E quando após a realização da perícia médica, existir a possibilidade de nexo. Então, eu olho, eu não sei se tem um risco ou não, existe a possibilidade de nexo, é uma atividade que eu não sei o que você trabalha. Eu trabalho na máquina fiandeira da browser do seu Joaquim.
Eu sei lá o que se faz nessa máquina aí. Então, eu vou precisar de uma perícia de ergonomia forense para lá, certo? Então, os principais fatores de risco é frequência, intensidade e duração. Vou ter que acelerar aqui, que já está tarde, né? Repetitividade, né? Então, qual que é o conceito de repetitividade? Ele foi definido lá por Barbara Silverstein. Nós vamos falar dela só para vocês terem uma ideia, mas ele fala assim, são tarefas cíclicas, então para falar de repetitividade é tarefa cíclica. O mecânico lá da produção da sua empresa não tem repetitividade porque não tem tarefa cíclica. Vou ter que avaliar várias atividades dele. Mas quem corta a asa o dia inteiro tem a repetitividade. Tarefa cíclica exige a execução do mesmo movimento, ou um breve conjunto de movimentos, de um ciclo de movimentos, por mais que 2 vezes por minuto. Então, seria um ciclo de menos de 30 segundos. Aí vem a Asa Kimball e traz lá em 1990 algumas informações sobre o ciclo de trabalho ser menor do que 30 segundos, mas ele já traz um conceito, que o número de movimentos repetitivos tem que ser pelo menos mais do que 15 vezes por minuto. O que ele dizia, eu tenho que ter um movimento no máximo a 4 segundos. E aí isso a gente diferencia o que é um movimento repetitivo de uma postura estática. Se eu levantei o braço e abaixei o braço, isso é um movimento repetitivo. Se eu fizer ele várias vezes durante o trabalho. Se eu levantei o braço e eu fiquei mais do que 5 segundos com o braço levantado e abaixei, este meu movimento não é repetitivo, ele é postura estática. Isso está definido não só por Asa Kimball, mas está definido numa ISO, que chama ISO 11226. Postura estática é aquela que ocorre quando eu mantenho mais do que 50% do meu range, do meu movimento, por mais do que 4 segundos, certo? E aí, genericamente, a Asa Kimball fala assim, movimento de ombro só pode fazer até 2,5 vezes por minuto. De cotovelo, até 10 movimentos por minuto. De punho, 10 movimentos. De dedos, 200 movimentos. Se eu passar disso, é risco. Embora a literatura não forneça a questão de ações técnicas por minuto, aqui já está lá na parte do OCA, que nós não vamos detalhar muito, tem lá que sim, se eu fizer mais do que 30 ações técnicas por minuto, é risco. Ações técnicas são movimentos elementares para eu fazer uma determinada atividade. Então, eu tenho aqui um negócio para cortar aqui, né? Eu tenho que fazer essa atividade de pegar um produto aqui da minha mesa, rebarbar ele 5 vezes, colocar na mesa e colocar. Então, esse conjunto de movimentos que eu tenho são chamados de ações técnicas. E aí existia lá uma definição assim, acima de 30 ações técnicas é risco, abaixo não é risco. Isso não é verdade. Existe isso na cabeça. Você bota assim, o limite é 30, mas pode ser que a atividade seja tão ruim que eu posso ter 10 movimentos e é risco. 10 ações técnicas e é risco. E aí vai depender de todo o conhecimento de ergonomia, que é difícil a gente falar aqui na aula de vocês. Muito bem. Postura estática, aquilo que eu falei, né? Postura mantida por um tempo maior do que 4 segundos, e a excursão tem que ser maior do que 40% a 50% da amplitude do movimento, por mais de 1/3 do ciclo. Quais são as posturas críticas, então? Que são as piores, né, que nós vamos avaliar. Pescoço excessivamente fletido ou pescoço estendido, rodado ou inclinado. Braço abduzido, que é o braço aberto. Membros superiores suspensos por muito tempo. Sustentação estática do antebraço pelo braço. Flexão exagerada do punho ou extensão exagerada do punho. Anotem aí, por exemplo, síndrome do túnel do carpo. Tem várias literaturas que vão dizer que o risco é repetitividade, certo? Então, mais do que 10 movimentos de punho, síndrome do carpo, por minuto, de flexo e extensão, ou postura estática, enquanto flexão maior que 45 graus, ou em extensão maior que 30 graus. Como que eles chegaram a essa conclusão? Foi feito um estudo com uma agulhazinha aqui dentro, onde até quando ultrapassava o valor de 30 milímetros de mercúrio para fazer a compressão do nervo mediano.
Isso só aconteceu quando a flexão era maior do que 45 graus e a extensão maior do que 30, tá? Desvio ulnar da mão, vai dar a famosa tenossinovídeo de Kerven. Mãos como morsa eu estou com uma chave de fenda aqui, vou apertar um parafuso nesse meu celular. Aí eu tenho que segurar o celular com força. Essa minha mão esquerda segurando o celular com força é mãos como morsa. Então aqui eu tenho uma postura estática da mão como morsa e aqui eu tenho uma repetitividade de pronossupinação de punho, certo? Coluna em flexão maior que 60 não pode, né? Eu comentei no começo da aula. E para lesões de joelho, né? Trabalho em cócoras ou trabalho ajoelhado. Trabalho de força, então tem aí as questões, né? Maior do que 2 quilos por mão, segurar ou girar e tal, mas aí a gente usa muito a escala de Borg, o Strain Index, no avançar do tempo, não tem como a gente detalhar muito isso, mas na atividade de força eu vou olhar assim, atividade é uma atividade tranquila, eu percebo algum esforço, é um esforço nítido com expressão facial ou sem expressão facial, ou eu tenho que utilizar o meu membro, porque eu estou falando de força de mão. É tanta força que eu tenho que fazer que eu não consigo fazer só com a mão, eu vou fazer com o meu braço e com a minha coluna. Então, tem essa graduação, quanto mais maior, pior. Então, aqui, esse exemplo aqui desse rapaz aqui, então aqui, ó, essa aqui é uma escala de Borg lá, 8, 9 ou 10, né? Você vê que para ele dobrar isso aqui, ele não consegue dobrar na mão, a não ser que ele fosse o Superman, né? Ele não consegue, ele tem que utilizar lá, ó, o peso do corpo dele todo para poder dobrar. Então, uma atividade com alto nível de força. Esse outro colega nosso aqui também, vocês podem ver o tamanho do braço dele, só o braço do Vinícius, que é maior do que o dele, né? Olha o tanto de força que ele tem que fazer aqui para poder tirar esse negócio. Fazer isso aqui o dia inteiro, gente, retirando essa bobina o dia inteiro. Esse cara fazendo isso. Era um processo por problema na articulação acromioclavicular. Claro que eu dei nexo, né? Levantamento de peso, levantamento de carga, aí tem as normas de ergonomia relacionadas, então, ao levantamento de carga. A CLT fala que o limite de 60 quilos para homens e 25 para mulheres. A Comunidade Europeia trabalha com 25, a CGH americana trabalha com 32 quilos, e a NIOSH fala que eu vou ter um limite baseado numa série de fatores, qual a distância horizontal, né, com qual distância eu pego a carga, com qual eu faço rotação de coluna, com qual frequência por minuto eu faço, para chegar ao cálculo do limite de peso recomendado. Isso tudo a gente ensina lá nas nossas aulas lá de ergonomia. E o trabalho de puxar e empurrar, né? Todo trabalho de puxar e empurrar pode causar dano. Normalmente a gente faz as ferramentas ergonômicas de puxar e empurrar para a coluna, mas obviamente, por exemplo, nesse caso aí, até está muito pequenininho a foto aí, mas olha só, o cara está puxando, certo? Essa paleteira manual, com o ombro dele em extensão, isso é proibido. Isso é risco para ombro, trabalhando com o ombro em extensão, tá certo? Mas a gente avalia muito relacionado aí a questão de coluna, né? Então, quando eu vou olhar para o trabalho de puxar e empurrar, com que força inicial eu tenho que fazer, que é para tirar esse meu pallet da inércia? Qual a força sustentada? Com que força que eu tenho que fazer até levar esse carrinho no local onde ele vai estar? Com que postura? Eu tenho um monte de coisa na minha frente que eu preciso torcer minha coluna para olhar onde eu estou levando, né? Então, eu preciso flexionar muito a minha coluna para empurrar esse pallet. Quantas vezes eu faço isso por hora? Né? Quanto tempo da jornada eu faço isso? Qual a distância que eu percorro? Né? Quando eu chego lá, eu empurrei esse carrinho 100 metros. Quando eu chego lá, eu tenho que colocar devagarinho para não acontecer nada, ou eu posso chegar lá e largar, né? Eu ando numa pista reta, ou eu tenho aclive e declive, ou é escorregadio. Então, todos esses fatores eu vou olhar para o trabalho de puxar e empurrar, se eu tenho risco para a coluna ou não, né? Como é que é a roda, né? Como é que é a roda. O outro risco é a vibração. Então, eu vou avaliar vibração de mãos, eu tenho várias doenças, né?
relacionadas à vibração de mãos, síndrome do carpo está relacionado à vibração de mãos, fenômeno de Renault, contratura do Pui-Trem, doença de Kenbuck, que é a osteonecrose do osso semilunar. Então, são todas patologias que estão relacionadas aí à tendinite de supraespinhoso, epicondilite, né? E aí eu vou ter que fazer a medição da vibração. Essa medição é quantitativa. E a vibração de corpo inteiro, onde eu posso ter, então, a lesão de coluna. Então, tanto para a vibração de mãos como para o corpo inteiro, eu vou fazer a avaliação quantitativa. Vou pedir para o engenheiro lá avaliar. Então, aqui é um exemplo de uma variação de corpo inteiro, né? Você coloca o acelerômetro lá na cadeira, né? A pessoa senta, você liga o aparelhinho, você solicita encarecidamente que ele não elimine flatos durante a realização do percurso, né? E aí vai fazendo a medição aí dessa vibração e eu vou ter lá um resultado final, e o resultado final vai me dizer se é uma vibração de limite aceitável até 0,5, que não seria risco, se ela é insalubre acima de 1,1, ou se ela já é capaz de causar doença, que é a região de incerteza acima de 0,9. A mesma coisa para a vibração de mãos, é o mesmo acelerômetro, né? O mesmo aparelho, e aí eu vou fazer a medição de mãos, e eu vou ter lá limites aceitáveis, acima do nível de ação é a chamada região de incerteza, acima de 3,5 a gente já dá anexo, né? Porque é chamada região de incerteza. E acima de 5 seria já o trabalho insalubre, receberia o adicional de insalubridade. Encerrando a nossa palestra aqui do dia, vou passar rapidamente o que é risco para cada uma das articulações, tá? Então, pescoço, flexão maior que 25 graus não pode. Qualquer extensão de pescoço não pode, e nenhuma rotação ou inclinação de pescoço não pode. Por quanto tempo? Por mais do que 2 horas da jornada de trabalho. Tá aqui, ó. Certo? Sempre a gente tem que considerar mais que 2 horas. Para ombro, olha só que interessante. Quando eu vou avaliar um risco para ombro, eu vou falar assim, ele faz uma flexão ou uma redução do ombro até 45, de 45 a 80 ou acima de 80. Então, isso eu vou ter que analisar lá no trabalho de repetitividade. Se ele faz acima de 80 graus, ele só pode fazer isso 2 vezes por minuto. Entre 45 e 80, ele pode fazer até 10 vezes por minuto. Ou então, se não for um trabalho cíclico, for um trabalho pedreiro, pintor, que não é ciclos repetitivos, mas são trabalhos com repetitividade, como é que eu calculo para isso? Não está aí, mas acho que está lá no checklist de penteado, que vocês vão dar um QR Code nele. Ele pode fazer acima de 80 graus até 1000 vezes por jornada de trabalho. Entre 45 e 80 graus, sem esforço, 6.000, com esforço, 3.000. E aí eu tenho que fazer a decomposição, a gente chama de decomposição analítica da tarefa, para saber, assim, olha, calcular aproximadamente quantas vezes ele faz. Gente, não dá para guardar tudo isso de cabeça. Eu já guardei de cabeça, porque eu já falei isso tantas vezes, que ficou na memória. Eu sei que para vocês pode até estar chata a palestra, né? Porque é muito número que a gente está falando, é muita coisa, mas vocês não precisam, isso aqui vai ficar gravado, depois vocês anotam devagarinho, vão depois aprendendo devagar, tá? Quem ainda não teve conhecimento aí desse tipo de matéria, mas a partir do dia a dia que vocês vão fazendo, daqui a pouco vocês gravam tudo. Acima de 60 graus em postura estática não pode, tá? Entre 30 e 60 vai depender do tempo de trabalho que ele vai ter. Então aqui são os movimentos de ombro, né? Flexão de ombro, extensão, abdução, hiperabdução, rotação interna, rotação externa. Cotovelo. Não posso trabalhar, o cotovelo ele trabalha entre 60 e 100 graus. Não posso trabalhar nem com muita flexão e nem com total extensão, tá? Não posso fazer trabalhos com pronossupinação e cotovelos apoiados aí numa mesa. Qual o número de vezes? 10 vezes. Repetitividade são 10 movimentos por minuto, tá? Mesma coisa do punho, os movimentos de flexo e extensão maior que 10 vezes por minuto, desvio unar e desvio radial, postura estática em flexão ou extensão extremas. Lembra que eu falei flexão 45 e extensão 30 graus. Mão não foi feito para trabalhar com força, né? Se eu tiver que trabalhar com força, eu tenho que ter uma pega muito boa. O que é a pega boa? É aquela do taco de beisebol, onde a largura do taco de beisebol é cada largura para cada jogador.
eles medem a mão do jogador e falam assim, essa largura aqui é boa para sua mão. Eu tenho que fechar a mão. Se eu mantenho a minha mão um pouco aberta, já pega ruim. Se ela é muito fechada, porque é muito fina, a pega é ruim. Tá certo? Então, isso aqui a gente chama mãos como morsa, né? Que é aquela que eu ensinei de pegar. Mãos em gripe ou em garra. Mãos em pinte. Pinte é de beliscar, né? Beliscando. Então, dedos com a pega em pinte. E a digitação intensiva em teclado é mais do que 8.000 toques por hora, ou mais do que 4 horas digitando na mulher e mais do que 6 horas digitando para homem. Para a coluna lombar, postura estática acima de 60 graus, rotação ou inclinação, movimentos repetitivos de coluna, levantamento de pesos, tudo que a gente falou lá no começo. Muitas vezes eu vou ter que usar uma ferramenta ergonômica. Finalizando, finalmente, né, a nossa aula. Eu só vou apresentar para vocês o checklist de penteado. Melhor a gente ler a Bíblia. Certo? Mas eu vou estar colocando ele aqui no QR Code para vocês. E tem um microfone aberto, acho que era dos... Já fechou. O checklist de penteado é tudo isso que eu falei para vocês, está aqui resumido, tá? Eu vou olhar lá, como é que está a coluna cervical? Está em posição assimétrica, rotação ou inclinação, flexão, extensão, trabalho com vibração acima do limite de tolerância, carregar cargas na cabeça, capacete com peso maior que 900 gramas, repetitividade de ombro, aquilo que eu acabei de falar para vocês, está aqui, então vocês não precisam gravar, tá? Porque dentro do checklist está lá, movimentação maior que 80 graus por mais 10% da jornada, ou mais que 2 ações, ou mais que 1.000 movimentos na jornada. Então, vem lá, ó, ombro, cotovelo, né? Quando é risco para cotovelo, quando é risco para punho e mão, então tudo está aqui no checklist, ó, dedos, coluna lombar, tá? Quadril, joelho, e dentro do checklist vai ter toda a explicação de cada um desses riscos. Vocês podem utilizar o checklist para fazer sua avaliação inicial do posto de trabalho, né? Depois que você identificou o risco, você vai para o passo 2, e o tempo que ele trabalha? É capaz de causar? É mais que 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, é meia hora só? Então é capaz de causar, né? Para você chegar à conclusão do risco. Essa foto aqui eu gosto de colocar porque na época eu estava menos gordo do que eu estou hoje. E aqui vocês podem bater aqui o checklist de penteado, pode abrir aí no seu QR Code, tá? Se não conseguir, eu vou esperar aqui 10 segundos para vocês darem o QR Code aqui, mas depois podem fazer na aula gravada também, tá bom? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. O outro QR Code é esse e-book de ergonomia forense. Eu escrevi um dos capítulos, né, desse e-book de ergonomia forense, de perícias de ergonomia forense, é bem legal. Também está lá pela Bergo, também vocês podem já fazer o QR Codezinho dele aí. Esse é o nosso livro, né, Perícias em Lerdort. Estamos para lançar também os Perícias em Transtornos Mentais. E aí tem esse livro de perícia em Lerdort, que tudo isso que a gente falou, também tem o QR Code aí para quem quiser adquirir. O nosso Instagram, @profpenteado, por favor, siga-nos, né? E além do Instagram do Prof. Penteado, tem também lá o nosso YouTube, tá? Um monte de aula gratuita lá para vocês também. Vinícius, para quem não conhece, esse aí é o famoso George, o pug que mais sabe medicina do Brasil, que me acompanha em todas as minhas aulas. Hoje ele não está aqui, porque eu estou em Curitiba, e ele está lá em Londrina. Aí tem os meus contatos, né? Vai ficar para vocês aí, e quem quiser pode entrar em contato aí com o nosso WhatsApp. Beleza? Pessoal, obrigado. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Eu vou ficar aqui à disposição aí para dúvidas que vocês quiserem. Faço minhas as palavras da doutora Anice, né? Falando aqui que acabou de apresentar um
uma brilhante apresentação, que é sempre um prazer, né, assistir às aulas do senhor. Vários colegas aqui dando vários parabéns, né, pela aula maravilhosa que o senhor deu, né. Tivemos algumas perguntas. A doutora Leandra, ela tá online, doutora? Doutora Leandra? Deixa eu voltar lá no WhatsApp, no chat lá, que ela fez recentemente, eu não consegui pegar a imagem. A pergunta dela: o trabalho de cócoras pode causar sobrecarga lombar além dos joelhos? Ele pode causar se ela ficar com flexão de coluna lombar, né? O trabalho em si de cócoras ou agachada, ele é especificamente para joelho. Para joelhos. Mas aí você vai observar, se naquela posição que ele está em cócoras, é uma atividade que faça lá a flexão de coluna lombar, né? Pode causar uma lombalgia músculo-ligamentar. Se ela não tiver apoio lombar, então, por exemplo, você pode pôr um cara numa cadeira sentado, e aí você faz uma alternância, trabalha em pé e sentado com trabalho numa cadeira. Só que ele trabalha numa cadeira sem apoio lombar, e aí ele fica flexionado na coluna. Então, você colocou ele sentado, ele vai ter problema, ele vai ter hernia de disco? Não, ele não vai ter hernia de disco pelo trabalho sentado, porque hoje a gente sabe que foi feito estudo de Whitson que diz que o trabalho sentado diminui a pressão no disco. Mas o trabalho sentado sem apoio lombar aumenta o risco músculo-ligamentar. Então, ele vai ter uma lombalgia músculo-ligamentar, mas não relacionada à hernia de disco. E a mesma coisa aí, provavelmente, nesse seu trabalho de cócoras, né? Ele pode ter aí um problema de músculo-ligamentar, né? Beleza? O doutor Flávio, o doutor Fábio Salles, né? Colegas, se vocês quiserem fazer a pergunta... Tem uma fila já, viu, Vinícius? O áudio está aberto para todos, pelo amor de Deus. Vamos. Tem duas pessoas com a mão levantada, o doutor Arimateia e depois o doutor Aldir. Vamos aproveitar que o mestre está aqui hoje para poder falar um pouquinho com a gente, né? Por favor, fique à vontade. Acho que o Arimateia está na frente, né? Pode falar, Arimateia. Doutora. Doutor Arimateia. 5. Seu microfone deve estar fechado, viu, Arimateia? Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone dele. Não consigo abrir. A gente não consegue abrir o microfone, só consigo fechar. Doutor Aldir, vamos lá, doutor Aldir. Boa noite, doutor Penteado, doutor Vinícius. Doutor Penteado aí, professor, acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje muitas das vezes fazer o magistrado e até os próprios operadores do direito entenderem a importância, né, que tem a perícia de ergonomia forense, né? Muitos hoje, até acho que por conta desse trabalho que a Aberto tem feito, que o senhor tem feito aí, sem dúvida também tem contribuído muito. E aí uma dúvida quanto à perícia de ergonomia forense, como que ela pode ser útil quando algumas ações elas questionam, por exemplo, a questão das pausas, né, previstas ali na norma. Ela seria útil para isso, né, para realmente aferir esse tipo de cumprimento, e havendo essa possibilidade, seria apenas uma avaliação apreciativa ou teria aí também algum instrumento nesse sentido? Muito bem, eu acho que aí é mais para cumprimento de TAC, provavelmente, né, que seria a indicação aí, né? A avaliação você pode utilizar para ela o checklist OCRA, né? Uma das ferramentas a serem utilizadas, onde você tem lá a questão da pausa, os 20 minutos de pausa na primeira hora, na segunda, na terceira. Então, a gente sabe que o que diz lá em NR17, por exemplo. Ela fala assim, item 17 ponto não sei quando, não sei quando. Ela diz assim, se você identificou o risco, você tem que tomar com 2 ou mais condutas. Olha que interessante que a NR, depois quem tiver curiosidade, abre lá em NR17, não vou lembrar que 17 ponto mas ele diz lá, é necessário 2 ou mais das seguintes alternativas.
Então, quando a pessoa fala assim, mas eu faço pausa, Odir. Tá, você faz uma, que é item A, realizar pausas psicofisiológicas. Item B, realizar rodízios. Então, eu posso utilizar essa perícia de ergonomia para aquele determinado posto de trabalho, para avaliar se as normas de organização do trabalho, das quais incluem a pausa, rodízio, a meta, tudo aquilo que a gente falou no começo, se elas estão sendo adequadamente utilizadas, tá certo? E para isso eu posso utilizar, por exemplo, uma das ferramentas ergonômicas é o OCRA, ou posso utilizar até essa questão apreciativa mesmo, né? Olha, para essa atividade aqui, ele só está fazendo 2 pausas por dia. Não é suficiente, né? Então, vou dar um exemplo, assim, levantamento de carga. Se vocês lerem, né, parece que ninguém lê na R17, porque se você lê na R17, diz assim, é proibido fazer levantamento de carga por mais de 2 horas. Está escrito lá. Então, eu tenho que fazer o rodízio desse cara. E o cara fica na expedição batendo carga o dia inteiro, fazendo pallet o dia todo. Então, não há cumprimento da NR17. Beleza? Perfeito, obrigado. Oi, professor. Doutor Vinícius, eu gostaria de usar o meu espaço, que eu não abri o microfone. Pode falar, né, Matéria? Todo seu, mestre. Todo seu. Professor, eu não tenho muito eu tenho muito para perguntar, então eu vou só agradecer pela sua aula, fiquei muito feliz em vê-lo pela primeira vez ao vivo, mesmo à distância, e espero o mais breve possível estar numa aula presencial com uma pessoa do seu quilate, do seu gabarito, da sua sabedoria. Eu preciso estar o mais breve possível numa aula sua. Muito obrigado pela essa aula. Opa, vai ser um prazer tê-lo aí, Arimateia. O nome disso é Instituto Imersão. Instituto Imersão. Eu já fiz algumas aulas com o doutor, com o mestre, vários cursos. Estou dando o jabá aqui do senhor, professor. Nós tivemos também o doutor Fábio Salles. Professor, você comentou sobre a desnecessariedade de visitas e ambientes no local de trabalho, né? Hérnia umbilical pós-cirúrgica de apendicite. Como manifestar quando o reclamante insiste na realização de avaliação do posto de trabalho? Eu já aconteceu algumas coisas relacionadas a isso, de a gente falar não precisa, e assim, o juiz, e também a parte reclamante, insistir, né? É complexo. Nós tivemos recentemente também até uma live exatamente sobre a questão de hérnia umbilical. Então vale a pena correr lá no nosso YouTube, lá no nosso canal, para poder os colegas ver também sobre isso. Professor, a palavra é do senhor. Eu acho que ele deve ter, na hora de digitar, ele deve ter digitado errado, porque após a cirurgia de apendicite, deve ser hérnia incisional, né? Depois você me corrige, Fábio, se é isso mesmo. É possível. Fábio, por favor, abre aí Pode falar à vontade. Porque se for uma hérnia incisional pós-cirurgia de apendicite, a causa nunca vai ser do trabalho, né? A causa de hérnia incisional são problemas técnicos, né, ou infecciosos na hora da cirurgia. Então, assim, não vai fechar direito, porque ele pode ter tido um abscesso local e vai ser a causa. Então, assim, se for hérnia incisional, nunca vai precisar. Hérnia umbilical. Há discussões acaloradas em relação à hérnia inguinal e à hérnia umbilical, né? Discussões para todos os lados. Então, tem o pessoal que entende que a hérnia inguinal é fraqueza da parede, é problema do colágeno e 235 coisas lá, problema lá do anatômico, né? E que não tem nenhuma relação com o trabalho, nem umbilical, nem a inguinal. Confesso a vocês que eu não consigo não dar um nexo causal de uma hérnia inguinal, nexo de concausa, na verdade, né? Um agravamento de uma hérnia inguinal ou de uma hérnia umbilical
em atividades onde existe levantamento de peso e esforço com aumento da pressão intra-abdominal. Se eu considero que tosse intestino preso e tosse pode ser uma causa de agravamento de uma hérnia inguinal e de uma hérnia umbilical, como é que um cara que carrega peso acima do limite de tolerância ou carrega peso o dia inteiro, eu vou dizer que isso não tem nenhuma relação de aumento do quadro, né, de aumento progressivo dessa hérnia e modificando a história natural da evolução da doença, porque ela poderia ficar pior com mais tempo e agora ela agravou mais cedo, né? Então eu confesso que existem discussões, eu não consigo mandar. Eu vi um artigo esses dias, acho que não sei, o Vinícius viu, rodou em algum lugar aí, um artigo que falava o seguinte, que foi encontrada uma relação entre agravamento de hérnia inguinal de quem carrega mais do que 4 toneladas por dia. Não sei se vocês viram esse artigo rodando aí, não sei se foi na MedSafe que rodou, se foi no Laudos Trabalhistas, foi em algum lugar que rodou um artigo desse aí, tá? Beleza, eu respondi, Fábio? Fábio? Tá lá, abre o áudio. Sim, respondeu lá. Correto, doutor, é incisional mesmo que ele perguntou. Aham. Respondido, né, Fábio? Beleza. Tudo leva, né, a nossa avaliação, exatamente assim, durante o nosso ato pericial, se nós acharmos, né, depois que vai a necessidade de fazer a avaliação a perícia forense em si, né, em solicitar a autorização, solicitar a liberação pelo juiz. Infelizmente, confesso que aqui no Rio de Janeiro essa questão ainda é muito inicial, mestre. Eu já conversei com o senhor sobre isso, já aí pelo menos há 1 ano, 2 anos falo sobre isso, e que é muito difícil a autorização, que o juiz autorize a realização dessa perícia, né? Então é uma coisa que a gente, às vezes, é uma coisa que eu abro aqui, né, tem uma discussão que tanto a Berco como a Associação Brasileira de Perícias, né, a gente tente nos juntar e conseguir uma melhor relação com os nossos juízes, né, para poder a gente ter uma normativa em relação, né, a realizar a perícia no consultório e também a autorização de realização de perícia no local de trabalho, né, a perícia forense, perdão. Aldir, fica à vontade. Só para contribuir com a tua fala aí, porque o professor Penteado, ele traz, vamos dizer que ele populariza, né, e ele torna acessível esse tipo de conhecimento para nós médicos que fazemos perícia. Então, ele tem um papel importantíssimo. Você pega hoje aí, pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar que são poucos os formadores, né, de bons peritos aí, principalmente na parte da ergonomia forense. A gente tem a Abergo, que tem um papel fundamental, esse link entre a Abergo e a sociedade aí foi fundamental para dar esse norte, mas até certo ponto, tem horas que eu tenho um certo receio, quando você fala aí que no Rio a gente vê juízes não deferindo, às vezes, os pedidos de perícia e ergonomia forense, às vezes eu acho que é até bom, sabe por quê? Porque a gente tá engatinhando, né? E eu tenho muito medo do que isso pode gerar se a gente tiver aí no mercado profissionais que ainda não estão bem alinhados com o que sai agora, com essa formação que o professor acaba dando aí para muitos dos alunos, porque o que eu tenho visto, né? A gente tem um estado aí do Brasil que foi pedido uma perícia de algumas atividades aí, perícias grandes, que assim, quando você lê o laudo, Vinícius, você fica realmente impressionado, e são laudos que estão comprometendo, inclusive, a perícia médica lá na frente. Mas quando você vê e você observa, você fala assim, olha, não tem fundamento técnico,
não tem nem metade do que foi dito nessa aula de hoje aí, com essas informações. Então, eu vejo que o movimento agora tem que ser esse, né? O movimento que o professor faz, o movimento que você fez aí com essa atividade de agora, o movimento que a sociedade está fazendo, de popularizar e de fazer acessar mais esse conhecimento, entendeu? Porque antes disso, eu acho realmente que acaba sendo um risco. É óbvio, o Rio de Janeiro tem você aí, que sem dúvida é uma semente nesse sentido para contribuir, para ajudar. Mas a gente tem que ver realmente com cautela que o primeiro passo é esse, é de fato capacitar. O Instituto Imersão tem um papel fundamental, e a Abergo, enfim, junto com a associação aí, para justamente difundir esses conceitos que são importantes. Hoje em dia nós temos até perícia de não médico, né? Então fica complexo, né? Como é que a gente consegue trabalhar com isso? Gente, a gente está um pouquinho adiantado a hora, mas o professor está aqui, a doutora Márcia, por favor, abre o microfone e pode perguntar, fazer a sua pergunta. A doutora Márcia, ela fez uma pergunta. Boa noite, lombocetalgia e atendente de lanchonete. É complexo, né? Assim, por favor, mestre, fique à vontade. Vai depender do caso em concreto, né? O que esse atendente faz, né? E é um caso, porque assim, é uma atividade que a gente chama de não cíclica, né? E uma atividade não cíclica é isso que uma hora ele está fazendo sanduíche, outra hora ele está servindo a mesa, outra hora está limpando a mesa, outra hora está limpando o chão. Então eu vou ter que avaliar essa atividade não cíclica e fazer anota na cadernetinha aí, e fazer uma coisa que chama decomposição analítica da tarefa. Então, assim, vou dar o exemplo de auxiliar de cozinha. Eu fiz uma perícia de ergonomia forense de um auxiliar de cozinha. Sabe quanto tempo demorou a perícia? 7h20, que era o período que ela trabalhava. Eu cheguei quando ela chegou e saí quando ela saiu. E tive que fazer a decomposição analítica da tarefa. Por quê? Porque o auxiliar de serviços gerais na cozinha, ela chega, ela vai lavar a louça, depois ela vai cortar a verdura, depois ela vai lavar o legume, depois ela vai descascar a laranja, depois ela vai voltar para a louça, depois ela vai passar o bife no negócio para fazer a milanesa da farinha, depois ela vai fritar o bife, depois lá na hora do almoço ela vai servir a comida, depois ela vai lavar a louça, depois ela vai lavar a cozinha, entendeu? Então, Márcia, assim, essa atividade de lombocetalgia em atendente de lanchonete vai depender do que o atendente de lanchonete faz, e aí eu vou ter que olhar a frequência, intensidade e duração. É uma atividade onde provavelmente será necessária, sim, uma perícia de ergonomia forense, porque vai depender de qual lanchonete que é, né? E o que ela está alegando, né? O fato que ela está alegando, entendeu? Exatamente como assim, né? A gente tem que colocar na nossa cabeça em relação à frequência, intensidade e duração. FID, 3 coisinhas lá. A primeira coisa que o professor ensina nos cursos para poder a gente avaliar essa questão de repetitividade, né? E aí, obviamente, também analisar os movimentos que são realizados, como o mestre brilhantemente acabou de apresentar, né? Todas as posturas que costumam ter um agravamento, uma possibilidade de agravamento das patologias. Temos diversas perguntas, e aí o doutor Flávio, por favor, fica à vontade também para abrir o seu Flávio Porto, abrir o seu microfone. Está com problema no microfone, ele falou. Comente, por favor, a atividade da professora que tem síndrome do manguito rotador e trabalha com membros elevados, descrevendo em quadro negro. Qual a sua opinião no quadro? Complexo. Provavelmente vai ter nexo, né? Vai depender o quanto aquilo que o Vinícius acabou de falar, né? Vai depender, a intensidade a gente já tem, né? Ela trabalha com postura estática acima de 60 graus, certo? A duração, né? E a frequência que ela vai fazer vai depender de que aula que ela dá, de que tipo de matéria que ela dá, né? Então, isso que eu vou ter que ponderar ali, né? Mas existe, eu digo para você, é altíssima a possibilidade de ter nexo. Nexo de ter risco, né? Desculpa.
Altíssima possibilidade de risco. O nexo vai depender do período de latência, das comorbidades, etc. Mas tem os critérios, tem lá no curso do mestre os critérios de penteados, e aí também a gente pode associar os critérios de Bradford-Hill, que são amplamente divulgados aí, para poder a gente chegar nessa análise mais detalhada. Colegas, por favor, não fiquem acanhados, vamos fazer perguntas. Não temos mais perguntas? Tem desafios da perícia forense em fibromialgia. Nossa! Grande doutora Neice, pessoa que mais sabe sobre agrotóxicos no Brasil. Vou dizer uma coisa para a senhora, eu tenho um problema muito sério com fibromialgia. Confesso que eu sou um crítico costumaz, mas na verdade é claro que existe a fibromialgia, não é isso? Né? Então tem fibromialgia? Tem, mas não é tudo aquilo que se fala, né? Saiu agora aí a lei classificando a fibromialgia como uma deficiência, né? Mas lembrando, fazendo uma observação importante, gente, não é porque tem fibromialgia que é considerado deficiente. Vai ter que se enquadrar no critério biopsicossocial, né? Vai ter que ter uma avaliação multidisciplinar, onde nós médicos teremos que nós somos mais chatos, né? Nós teremos a importância maior nessa avaliação biopsicossocial, porque a moça do serviço social vai falar que é deficiência. O fisioterapeuta tem a tendência muito a falar que é uma deficiência, né? Quando a gente avalia um quadro de deficiência, por exemplo, o que é o mais importante? Anota na caderneta. Qual o quadro que é importante de ser deficiente, que está definido lá pela Organização Internacional do Trabalho, se eu não me engano é 159 ou 155, eu nunca lembro qual das duas que é, mas é por ali que ela vai falar assim, o que é o deficiente? Deficiente é aquele que possui deficiência. Oi? As barreiras, né, mestre? Possui a deficiência a longo prazo, então, a longo prazo, que lhe causa uma dificuldade, não é o termo relevante, mas é uma coisa assim, uma dificuldade extrema, uma dificuldade importante, alguma coisa nesse termo assim, para entrar no emprego, progredir no emprego ou permanecer no emprego. Então, você vê que a definição da deficiência pela OIT, ela não é qualquer coisinha. É permanente, de longo prazo, não seria permanente, mas seria de longo prazo, que acarreta uma dificuldade importante para entrar no emprego, permanecer no emprego ou progredir no emprego. Progredir seria galgar cargos, né? Fibromialgia é a longo prazo? Não. A Sociedade de Reumatologia fala lá, a pessoa vai ter crises de fibromialgia, que ela é tratada daquela crise, toma um medicamentozinho, ela melhora, passou por um período de incapacidade, daqui a pouco está boa. E vai trabalhar. O trabalho, ele é fundamental para o paciente com fibromialgia. Se você aposentar, ele vai ficar pior. Exercício físico, inclusive. Físico tem que ser feito, né? A medicina da dor fala sobre isso o tempo todo também, né? Acho que eu atuo também em medicina da dor. E, inclusive, né, houve um aumento absurdo também de pedido de LOAS, né? Justamente por causa dessa questão da fibromialgia ter sido considerada aí como deficiência, e também são perícias que eu realizo na esfera federal e é complexo, muito complexo a gente tirar essas coisas da cabeça. Então, muitas vezes, hoje a gente utiliza o IFBR, né, que assim como que ele vem, né, da CIF e mostra, né, faz a avaliação sobre as possíveis barreiras que uma certa patologia pode desencadear no paciente, no autor. E aí a gente tem que fazer essas ponderações e explicar para os juízes também, né, mestre? Uhum. É isso aí. E aí, Neice, eu vou falar assim... eu quero que faça uma perícia de ergonomia para saber se tem problemas lá de riscos ergonômicos no trabalho
para fibromialgia. Eu falo assim, nossa, quanto mais risco ergonômico para o fibromialgia, é melhor, né? Mais exercício ele faz, mais libera endorfina, mais ele melhora. Não é isso, seu Vinícius? Então, assim, e não vai ter nexo com o trabalho, né? Não é uma doença que eu vou estabelecer nexo, apesar de eu já ter visto alguns peritos estabelecerem, né? Eu não consigo. Eu já ouvi uma pessoa, professor de universidade, dizendo casos que iniciam com uma dor localizada, uma tendinite, uma miofacial, e ao longo do tempo evolui para fibromialgia, como se houvesse uma predisposição daquela pessoa de evoluir para a corpalgia, né, vamos dizer assim. Mas muito bom te assistir, viu, professor? Adoro sempre. Obrigada. Obrigado. O mestre, bravamente, né, sempre com toda essa bagagem explicando para a gente, até ficar fácil, né? Colegas, estamos à disposição, tendo mais perguntas, né? Esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal, né? O mestre está aí à disposição para perguntas sempre, né, mestre? Nos cursos e tudo mais. Eu tenho o telefone pessoal dele, vira e mexe, eu mando lá a pergunta daquela situação difícil que eu estou passando aqui. E eu também, de vez em quando, pergunto para você das questões de ortopedia, né? Então nós trocamos conhecimento, né? Ah, que isso, mestre. Estou só aprendendo, estou pouquíssimo tempo nisso. E é isso. Os cursos nossos é institutoimersão.com.br. Entra no Instagram, @profpenteado. Faço muito, acompanho muito lá os vídeos do senhor. E o canal, e a Márcia está perguntando o canal da BMLPM, tem que colocar aí onde vai Normalmente fica no YouTube. Nós estamos no nosso canal do YouTube. A Associação Brasileira de Medicina Legal para Ciências Médicas, Rio de Janeiro, né? Fica no YouTube. Adriele, tem link, alguma coisa assim específica? Não, né, Adriele? Acho que não. Não, tem o link, né, a página da regional no YouTube, e para os associados fica dentro da área dos associados. Todas as lives gravadas. É isso aí. Associem-se, vale a pena, gente. A gente tem que se juntar, né? Tem que falar tudo num coro só, né? Para a gente ter um corpo para poder correr atrás um pouquinho melhor das nossas necessidades aí. Ok, obrigada pela orientação. Ok, isso. Um abraço, dona Márcia. Obrigado. Um abraço, boa noite. É isso aí. Vinícius, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo convite, Adriele, aí, o pessoal da Nacional também. Obrigado a todos aí que dedicaram também esse tempo aí nessa quarta-feira aí para estar acompanhando a gente aí. E a gente fica à disposição aí para sempre que for necessário. Obrigada, professor. Como sempre, ótimo.